Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Né? Me encontro aqui na igreja pentecostal, Deus é conosco. Né? Estou aqui meditando com o Pai, né? 2 Reis, capítulo 5, que nos diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas este grande guerreiro ficou unido. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. No versículo 7, diz assim: assim que o rei da Síria leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentenderem comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei da Síria, o rei de Israel, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Aqui a gente vê uma palavra, né, com a qual o Senhor, né, mesmo diz de Naamã, né? A Bíblia nos diz que o próprio Senhor, né, dava vitória, dava livramento, né, através de Naamã. Então, de uma certa forma, Naamã a gente já vê aqui nessa passagem que Deus tinha um propósito na vida de Naamã. Deus não via Naamã, né, com olhar humano, né? Porque nós olhamos para as pessoas de uma forma, as pessoas olham para nós de um jeito, mas ninguém sabe, né, o nosso interior, a mente. Eu não falo coração, né? Porque coração é um órgão, né? E quando a Bíblia fala coração, ela está falando da mente. A mente é uma terra em que somente Deus passeia. Eu costumo dizer que uma mãe não conhece verdadeiramente seu filho, assim o seu filho não conhece verdadeiramente os pais, o marido não conhece literalmente suas esposas, a esposa não conhece seus maridos, e vice-versa. Podemos até dizer que conhecemos, né, o jeito, o temperamento, mas conhecendo o profundo a gente não conhece não, porque senão não teria tantas mulheres sendo assassinadas pelos seus maridos, tantos maridos sendo assassinados pelas suas esposas, e o mais interessante é que quando você vai averiguar quantos anos, né, de casamento ali, você vai ver que já era anos, né? Assim como os pais matam os filhos e os filhos matam seus próprios pais, né? E quantas vezes também a pessoa ali, né, tá com a sua família, conversa todos os dias, mas a maioria das vezes você não sabe quando a pessoa literalmente está triste, porque o sorriso muitas das vezes pode enganar outras pessoas, né? A gente vê que a maioria das vezes a gente estamos sorrindo, estamos brincando, e todo mundo imagina que você é uma pessoa feliz, mas quando você entra no seu quarto, entra na sua casa, né, só Deus sabe a dor que você carrega, a dor que você sente. Então eu costumo dizer que ninguém conhece ninguém. Podemos dizer, mas não conhecemos verdadeiramente, porque muitas das vezes a mulher está sofrendo e o marido nem sabe. Às vezes também o esposo está sofrendo e a esposa, que diz tanto que conhece o marido, também não sabe. Daí é que vem o julgamento, porque a gente, né, julga pelo aquilo que a gente vê, mas somente Deus, né,
Ele julga corretamente, porque aos olhos do Senhor, ninguém engana ninguém, não tem como enganar o Senhor. Eu posso enganar as pessoas ao meu redor, eu posso enganar até a mim mesmo, mas a Deus, amado, não tem como enganar não, porque a palavra do Senhor diz que a palavra dele, né, entra na nossa mente, entra na nossa alma, vai fazer das divisões, né, alma, espírito, carne. Né? A palavra do Senhor entra na nossa vida e ela vai fazendo, né, a limpeza, revelando. Tiago fala que a palavra de Deus é como um espelho que reflete quem realmente eu sou. Então não tem como se esconder de Deus, né? E uma outra palavra também que me chama a atenção, né, quando Deus ordena Samuel aí a casa de Jessé, né? Davi não se encontrava no meio ali. Talvez Samuel nem sabia de Davi, mas uma coisa é certa, né? Ia se passando os mais formosos, os altos ali, os mais fortes, né? E Samuel achava que era, por ser bonito, por ter a aparência boa. Até o ponto que o próprio Senhor falou assim: Samuel, para de olhar a aparência, porque eu vejo o interior. Se passou todos os filhos de Jessé ali, e Deus falava que não era. Mas Deus, ele não erra o endereço, né? Se Deus te escolheu, está escolhido, está acabado. As pessoas podem até te desprezar por você ser pastor, por você ser missionário, ou até mesmo por você ser um obreiro, um porteiro, né? Uma pessoa de oração. Como eu disse, as pessoas nos julgam pelo que elas vê, ou pelo que nós vemos da pessoa. Mas o Senhor, ele nos conhece por inteiro ali. E quando, né, Samuel pergunta: já passou todos os seus filhos? Aí Jessé se lembra de Davi, manda chamar Davi. Antes de Davi chegar no recinto ali, logo de longe, o Senhor já testificou, tinha falado para Samuel: é este que eu tenho chamado para governar sobre o meu povo. E como se encontrava Davi? Né? Sujo, fedendo, mas era ele que era o escolhido do Senhor. Assim não foi diferente da vida de Naamã. O próprio Senhor testifica que Deus usava Naamã ali para julgar, para trazer a justiça, né? Porém, Naamã não conhecia o Senhor, mas Deus já o conhecia, né? Quem era Naamã? Era um general, era um comandante, era um guerreiro, né? E escolhido do Senhor. Era um rei idólatra, adorava outros deuses, sim. Mas Deus já tinha o escolhido no ventre, né? Nos faz lembrar, né, de nós mesmos. Quem era eu e você no passado, antes de Deus nos trazer para a sua presença? Porque antes de eu e você aceitá-lo, ele já tinha nos aceito, né? E a palavra do Senhor é tão poderosa, tão gloriosa ali, que os próprios Senhor, ele começa a falar, né, as virtudes de Naamã. A gente vê o que o Senhor tem falado de mim, de você no mundo espiritual, aos anjos e até a demônios, porque a palavra fala, né, que Satanás se introduziu no meio deles ali, e o Senhor começa a testificar, né, na frente de Satanás, né, quem era Jó. Quem era Jó? E o que o Senhor tem falado de mim e de você? As pessoas podem até mesmo falar coisas boas, lindas de nós, mas porque elas não nos conhecem por completo. Mas a partir do momento que ela passa a nos conhecer, ela pode até ter visão errada. Assim como as pessoas também podem falar coisas negativas de nós por não nos conhecer. E quando elas passam a nos conhecer, elas têm uma outra visão, né? Então são paradigmas. Eu não vou muito, né, pelo que as pessoas falam hoje em dia, né, pelo que as pessoas falam de bem de mim ou de mal, porque eu posso falar realmente de uma pessoa a partir do momento que eu começo a conviver com aquela pessoa. Quando a gente vê os pontos negativos e as virtudes também, porque cada um de nós não temos só imperfeições, também temos virtudes. Só que as pessoas preferem pegar mais, né, as nossas imperfeições para nos julgar.
né, para denegrir o nosso caráter, anulando as nossas qualidades. E o Senhor, Ele nos julga, literalmente, ao todo, tanto as nossas imperfeições quanto as nossas qualidades. Só que Ele não leva em conta os nossos defeitos quando a gente não o conhece. A partir do momento que a gente passa a conhecer e a gente não pratica, aí já começa ficando, né, mais complicado ali. Porque, principalmente com a gente, né, que pregamos a palavra de conserto, a maioria dos pregadores que prega conserto, né, não pega aquele conserto para si. Alguns até chegam a falar, né, que o Senhor falou consigo, mas você começa a ver aos dia a dia, você nota que a pessoa não absorveu a própria palavra de conserto para si também, porque o Senhor, Ele, antes, né, de a gente ministrar a palavra do Senhor, o Senhor fala conosco. Ele começa a mostrar os nossos defeitos. A paz do Senhor, Dona Conceição. Ele começa a mostrar o nosso defeito e através do que Ele vai nos mostrando, né, a gente vai passando para a igreja, né, porque nós temos, né, que corrigir também a nossa vida. Temos que nos examinar também. Não é somente para o público ali que está ouvindo. Não, a palavra do Senhor, ela vai desde o altar à portaria. Da portaria ela retorna para o altar de novo. Só que a maioria dos pregadores, né, prega para os outros e não prega para si. É necessário também a gente parar para analisar, né? A mesma mão que fere pode me ferir também. Você não é numa briga, às vezes você está brigando ali, de repente você vai, né? Você mesmo se machuca e quando você começa a analisar, você próprio se machucou a si próprio. É estranho, né? É esquisito, né? Mas é assim. A nossa vida é assim. Ela vai e volta. Né? Se eu dar um tapa em alguém, esse alguém poderá me retribuir com um tapa, com um soco. Né? Tudo que eu plantar eu vou ter que colher. E aqui a gente vê Naamã. O próprio Senhor fala que ele era honrado, o próprio Senhor, né, ali o exaltava. Porém, eu vejo diversas qualidades na Naamã, né? Por mais ali que ele tinha entrado na terra de Israel e levado uma menina para ser escrava ali, né, de sua senhora, de sua esposa ali, dava para ver que ele era um homem, né, um soldado ali não opressivo, era um soldado companheiro, porque a gente nota que todos amavam Naamã, não somente, eu creio eu, né, que por ele ir em batalhas, por ele vencer as guerras, trazendo vitória e conquista ao seu povo ali, mas pelo jeito dele, de se comportar perante a sociedade. Então eu cheguei a entender que Naamã não era tão arrogante assim, né? Eu cheguei a entender também que ele era um marido dedicado, um marido que dava ouvido à sua esposa, porque foi através, né, do que a menina, a escrava ali, falou para sua senhora, né? A sua senhora ali falou para o seu esposo e ele atendeu, ele deu ouvidos à sua mulher. Então é necessário muitas das vezes os casais sempre, né, tá em comunicação, sempre em concordância. Então o Naamã era um homem que valorizava o seu exército, valorizava também as pessoas ao seu redor, e por isso ele era bem amado. Então, certo é que até o próprio rei o amava pela pessoa dele. E assim o Senhor, né, ele tem se agradado de mim e de você por algumas qualidades que eu e você ainda temos. Por mais que muitas das vezes se sentimos pequenos, se sentimos, né, até mesmo não merecendo, porque de uma certa forma a gente não merece, mas foi o amor do Senhor que nos alcançou, né? Naamã ali, né, ele passou a se acostumar
com algumas coisas. E uma das coisas que o próprio... Porque assim, muitas das vezes as pessoas moldam o nosso caráter também. Né? Naamã, eu vejo que ele tinha até uma certa simplicidade ali. Só que o mundo meio fez com que ele se acostumasse em ser bajulado ali. Tudo que ele queria, as pessoas davam. É tipo uma criança, quando ela pede algumas coisas para os seus pais, e seus pais, ele sempre está atento a realizar o desejo do seu filho. Então seus pais começam a acostumar seu filho mal. Quando os seus pais não têm aquilo para dar para ele de imediato, o que o filho vai fazer? Birra, né? Vai chorar, vai fazer aquele escândalo, né? Não na intenção de envergonhar o pai, mas porque ele está querendo. O pai, a mãe acostumou mal. Então, é por isso que os pais é necessário, né, começar a cortar logo cedo, né? Para não chorar amanhã, né? É necessário o pai logo disciplinar o filho cedo, para o seu filho não virar assaltante, não virar criminoso. Não significa que isso é fato, porque quantas pessoas, né, cresce e obtém um caráter ali, né, de homem e mulher íntegra. Mas a maioria das vezes, né, o adolescente descampa, né, a fazer coisas por causa dos pais que bajulou. Então é necessário começar a corrigir. A Bíblia fala, né? Corrija o seu filho que é pequeno ali, né? E principalmente, né, corrigindo, ensinando a criança ali as virtudes do Senhor, que está tudo escrito na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual, né? Naamã, então, era um homem honrado pela sua família, pela sociedade, pelo rei ali. Era amado. Só que um certo dia, Naamã passa a ter uma certa enfermidade ali. Fica leproso. E ele passa a se esconder, né, a enfermidade de seus comandantes, de seus soldados ali. Porque naquele tempo lá, a lepra, pessoas que pegavam lepra, elas tinham que ficar totalmente isolada, afastado de tudo, de todos, né? Só que o rei amava tanto ele, que não fazia caso. Pelo contrário, ajudava, né, o seu servo ali a se manter escondido, a sua enfermidade escondida ali. E tenho certeza que o rei buscava meios, né, para arrumar alguma cura para o seu servo ali, mesmo sabendo que a lepra não tinha. E eu vejo que muitas das vezes, né, quantas vezes as pessoas, né, pecam e o próprio líder começa a denegrir a sua ovelha, né, quando a pessoa ele comete algo errado, as pessoas começam a destruir a vida daquela pessoa, espalhando o pecado daquela pessoa. Mas esse rei não, né? Ele mantinha a integridade do seu servo. Ele amava o seu servo. Que quando ele relata que a escrava, a menina, disse que lá em Israel havia um profeta, e esse profeta poderia curá-lo, o rei logo faz uma carta ao rei de Israel. Mas quando essa carta chega ao rei de Israel, amado, Israel entra em desespero, sabe por quê? Quantas pessoas ficam desesperadas quando recebem uma notícia, né? O rei de Israel Israel era um povo escolhido por Deus, né? Israel testemunhou maravilhas da parte do Senhor. Quantos homens e mulheres de Deus, né, viram, vivenciaram,
a manifestação do Senhor na própria vida. Mas quando recebe uma notícia que abala, quando algo vem para afligir, né, a alma da pessoa, ela logo se esquece do Senhor e passa a olhar mais para o problema, dá valor mais ao problema, se esquecendo da grandeza do Senhor ali. E o rei de Israel passa a rasgar a sua roupa ali. E ainda falando, né, que o rei da Síria ali escreveu uma carta procurando destruí-los, um meio para destruir. Muitas das vezes, a maioria das vezes, né, eu tenho aprendido a pedir conselhos ao Senhor. Às vezes a gente pega e fala na hora, mas o Espírito Santo vai e me puxa a minha orelha. Calma, não é assim não. Né? Pode sair do trono, porque eu ainda sou Deus. Eu ainda comando ainda essa terra. Né? A Bíblia fala que a terra já é do maligno, mas ainda o Senhor está com o controle na mão, está no controle dessa situação com a qual eu e você tem passado. O Senhor não perdeu o controle, Ele está na direção. Né? Se o Senhor nos colocar no deserto, ali Ele estará. Né? Se a gente foi enviado para a fornalha, como Sadraque, Mesaque e Abednego, ali estará nos esperando, porque eles foram lançados, né? Eles caíram. Quando eles caíram, Nabucodonosor, ele via 4. E o mais interessante é que os que caíram dentro estavam andando. E a quarta se parecia com o Filho do Deus, né? Dos deuses ali. Né? Sendo que era o próprio Senhor, o próprio Deus, o próprio Criador do universo ali andando com Sadraque, Mesaque e Abednego. Assim, o próprio Criador tem andado comigo, contigo, todo instante. Nunca nós estamos sozinhos. Aí Satanás, ele coloca, né, ele atiça o sentimento de solidão, de tristeza, para nos lubridiar, para que a gente venha olhar para o problema, se esquecendo da solução, né? Aí Eliseu, profeta, quando ele ficou sabendo que o rei de Israel rasgou as vestes, em ato de desespero, medo, pavor ali, ele falou: epa, peraí, porque sabendo não tá? Se você está com medo do rei da Síria ir até você, não tem problema não, manda a mim, que ele saberás que há um Deus. É por isso que eu costumo dizer que é errado quando a gente pega e diz assim: se você olhar para mim, você vai cair. Não olha para mim que eu estou cheio de falhas. E eu não mudar as minhas falhas. É fácil eu pegar esse ditado para as pessoas não olhar para mim e eu não mudar o meu comportamento. Porque Paulo mesmo diz: olhai para mim e imite. Porque eu tenho feito de tudo para imitar a Cristo, assim como eu imito a Cristo. Nós não devemos, né, impedir as pessoas de nos ver, né? As pessoas, é claro que ela não pode nos idolatrar, mas ela tem que olhar para mim e ver Cristo. Ela tem que olhar para ti e ver Cristo. As nossas qualidades têm que ser maior do que os nossos defeitos. Que cada um nós temos sempre os dois. Mas a gente, né, impede as pessoas olhar para nós, sabe por quê? Para que a gente não venha mudar os nossos defeitos. É fácil eu olhar para uma pessoa e ver o defeito dela. O difícil é olhar para dentro de mim e corrigir os meus defeitos. Aquilo que você não quer para o próximo, é para você, aliás. Aquilo que eu não quero para mim, eu não posso desejar para o próximo. Né? A gente sempre está apontando o dedo para as pessoas. Só que nós mesmos conhecedores, não apontam o dedo para nós mesmos. É necessário eu, a cada dia, denunciar o meu pecado. Só que a soberba do homem é tão grande, né? Eu denunciar o meu pecado na frente dos outros.
Só que o mais interessante é que eu denuncio o pecado dos outros na frente dos outros. Só que o Jesus, ele nos ensina a fazer ao contrário. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar para mim e começar a corrigir os meus defeitos. A Bíblia fala que a salvação, ela conquistada é força. A Bíblia fala também que a salvação é adquirida à base de renúncia. Renúncia. E não apontamento. Eu tenho que apontar para mim, não para os outros. Naamã, então, vai até a casa de Eliseu ali. Só que o mais interessante é que Deus, ele nos trata, né? Logo na raiz, na causa do problema, né? Naamã era acostumado a ser bajulado. Naamã era acostumado a ter tudo o que ele queria, porque a própria sociedade o acostumou. E Deus queria, né, transportar Naamã para nível acima, porque Deus, né, os planos de Deus é perfeito, são os maiores do que os nossos, né? Aquilo que eu não imaginei, aquilo que eu não ouvi, aquilo que eu não desejei, que não veio, né, o meu próprio conhecimento, é o que o Senhor tem para mim, para você, coisas grandes, maravilhosas, espantosas até mesmo, né? Que quando o Senhor colocar em você no patamar que Ele quer, não que eu desejo estar, mas que Ele quer, até mesmo a gente vai se espantar. Nossa, eu cheguei até aqui, foi a mão do Senhor, foi a mão de Deus que me trouxe até aqui. Naamã ali, então, recebe uma notícia da parte do servo de Eliseu. Vai até o Rio Jordão ali, mergulha 7 vezes. Né? Ele ficou indignado 2 vezes, porque não foi o profeta em si, mas foi o servo. Aí o servo vai e me traz uma notícia, que ele tinha que se banhar no rio imundo. Porém, o Rio Jordão não era imundo, era apenas barrenta. Né? O barro ali, né, se misturava com a água e dava a aparência de água suja, mas era barrenta, né? Água e barro, né? É a nossa composição, a nossa matéria. Só que Eliseu, por ser carnal, não estava entendendo o mistério do Senhor, né? A palavra do Senhor, ela amolece a nossa carne, né? Amolece o nosso coração, né? Quantos corações duros, endurecidos, né? E somente a palavra do Senhor amolece o nosso coração e passa a gerar vida em nós, né? Quando ele passou a mergulhar, né? Ele no começo ele achou que não ia haver resultado nenhum. Apenas era como se o profeta estivesse tirando ele como otário, como besta, né? 7 vezes? Como assim? Numa água suja? Não. Aí também entra a amizade verdadeira, né? Que tipo de conselhos você tem dado às pessoas? Né? Eu estou falando mais para pessoas que conhecem a palavra do Senhor, porque está cheio de palestrantes, cheio de doutorados, cheios de teólogos, né? Trazendo heresias do altar, ensinando coisas erradas às pessoas, aconselhando, né, assuntos fora da palavra do Senhor, porque aconteceu comigo. Aconteceu, eu trouxe um vídeo, né, de uma pessoa que eu considerava como, né, o meu pai da fé, um dos meus pais da fé, né, que eu tive vários. Né, eu contava segredos meus para ele e ele contava segredos dele para mim. Só que quando eu passei por certos, né, certas provas, ele passou a distorcer a palavra do Senhor, a ponto de eu, né, novo convertido, cair e fazer tudo errado
que demorou 9 anos para ter de volta o Espírito Santo, para me sentir o Espírito Santo. Assim é necessário eu e você saber o que falar, ter palavras para direcionar as pessoas. É por isso que a palavra do Senhor tem que estar guardado no meu e no seu coração. E se porventura eu e você não tiver nada para dizer à pessoa, é melhor ficar calado e apenas orar pela pessoa. Qual é o conselho? Os seus soldados ali disse para Naamã, né? Se mandasse você fazer algo, você não ia fazer, Eliseu? Então, o que custa você mergulhar 7 vezes? Para você ver, Naamã não era tão arrogante como muitos pregadores dizem, como até eu mesmo dizia. Eu cheguei a entender hoje que ele era bajulado, ele acostumou a ser bajulado ali. E Deus queria, aperfeiçoar o caminho de Naamã, ter um encontro verdadeiro com Naamã ali. Quando ele sobe na 7ª vez, ele repara que a pele dele, ele sente algo diferente. Ele olha para si assim, aquela pele lisinha, perfeita, porque o Senhor tinha curado. A alegria foi tão grande ali, que ele vai até Eliseu e diz assim: olha, a partir de agora o teu Deus é o meu. Posso levar esse punhado de terra, só que tem um porém, Senhor. Quando o meu Senhor, ele entra, lá no templo, de Dagon, para adorar o Deus dele, Rimão, o templo de Rimão ali, eu tenho que me ajoelhar, mas não significa, que a minha atitude ali, por se ajoelhar, estarei adorando a Rimão, porque o meu coração é do teu Deus, do Deus de Israel. O profeta logo diz: não tem problema, vá em paz. Por isso que eu costumo dizer que muitas das vezes a gente acaba falando, coisas que não estão no nosso coração. Ou porque estamos felizes demais, ou estamos raivosos demais. Sabe quando você não tem palavra e você fala qualquer coisa? Aí quando você se encontra sozinho, você pensa assim: nossa, o que eu fiz? O que eu falei? Eu não queria dizer tais coisas. Aí você começa a arrumar um meio, para consertar tudo. Só que palavra lançada, amado, já foi lançada. Por isso que nós temos que doutrinar os nossos lábios. Pedir: Senhor, purifica meus lábios. Purifica. Então nem tudo que a gente fala realmente vem do nosso coração. Porque senão eu tenho que admitir para mim próprio que aquilo que eu falei, tudo que eu falo é real. Só que a gente prefere 1000 vezes massagear-nos e só dar paulada para os outros. Sendo que todos nós, somos iguais ali. Perante Deus, todos nós somos iguais. Queremos que as pessoas venham a nos entender. Queremos que as pessoas venham a nos amar. Queremos que as pessoas venham a nos bajular. Queremos que as pessoas até venham a perdoar as nossas falhas. Perdoar, algo que nós fizemos ali. Mas não queremos perdoar as outras. Queremos até receber perdão de Deus, mas não queremos perdoar os erros das outras pessoas. Não tem como, meu amado. Aquilo que eu não quero para mim, eu não posso desejar para o próximo. Não posso desejar para o próximo. Estou sendo hipócrita. É por isso que nós escolhemos, certos frutos. É por isso que nós escolhemos certas tribulações para a nossa própria vida.
por falar mal dos outros, né? As pessoas, elas julgam quando uma pessoa tá na biqueira, tá dentro do bar, tá numa prostituição. Nossa, ontem tava na igreja e começa a descer o pau dessas pessoas. Só que a gente se esquece que muitas das vezes a gente olha para uma outra pessoa, né, com olhar de desdém, com olhar até mesmo de inveja ou de desprezo. Né? Esquecemos de prestar atenção que muitas das vezes nós falamos mal da outra pessoa. Né? Desejamos coisas que não é para nós. E nós sabemos disso. Mas como o pecado todo dia está à porta, né? Nos atraindo, né? A gente pecamos no pensar, no olhar, no ouvir conversas que não é para me ouvir. Por respirar certas coisas que faz lembrar e até mesmo desejar. Por falar demais. Pecamos nas nossas mãos, nos nossos pés e fazer coisas que não é para fazer. Então nós pecamos de diversas maneiras ali. Só que as pessoas preferem 1000 vezes apontar o dedo e não corrigir o defeito. Naamã ali, ele era acostumado a ser bajulado. Né? E quando ele teve encontro com o Senhor ali, ele viu que não era da forma que ele entendia, da forma que ele pensava, da forma que ele sabia, que ele conhecia, não. Porque o Senhor, quando a gente tem encontro com o Senhor, a gente passa a entender que o meu livre-arbítrio meio que não vale de nada. Porque aquilo que eu quero realmente fazer, eu não posso fazer. A Bíblia fala bem assim. Podemos fazer todas as coisas, né? Mas nem tudo nos convém fazer. Nem tudo nos convém fazer. Porque eu tenho que passar a me policiar muito mais. Porque quando a gente, né? A gente somos rodeados de grandes testemunhas. Boas e ruins. As boas, né? Olham para nós e só vê virtude. Por mais que nós temos defeito, mas só vê virtude. E as testemunhas ruins só vê os nossos defeitos ali. Nossos defeitos. Mas eu posso ganhar o meu adversário começando a consertar os meus defeitos. Assim, quando eu exponho o meu defeito, eu faço com que aquelas pessoas que me via de uma forma passa a decepcionar comigo. A gente, né, costuma dizer: me decepcionei com o pastor. Me decepcionei com aquele irmãozinho. Me decepcionei com aquela pessoa. Só que a gente não olha para si. Quantas pessoas nós temos decepcionado por falar, por agir, por se comportar, por não cumprir com combinados, por falar e não fazermos. A gente sempre está apontando e não se apontando. É necessário cada dia a gente se apontar também, a corrigir os nossos defeitos. Porque além de as pessoas da terra, né, passar a nos enxergar, para tudo que nós nascemos é fato. E além de tudo, a gente se esquece que tem o mundo espiritual. Tanto Deus e seus anjos, como Satanás e seus demônios, todos passam a nos focar, como se nós estivéssemos em cima de um palco ali, se apresentando, fazendo uma peça, um teatro ali, e as pessoas passam a nos assistir. O mundo espiritual é desta maneira, meu querido. Engano seu, se você acha que ninguém está te vendo. Engano seu, se você acha que ninguém está te observando. É claro que as pessoas fazem de tudo para se amostrar. Mas o olho principal é o olho de Deus. Você tem que se atentar, eu tenho que se atentar a cada dia em querer agradar a Deus e não as pessoas. O que Deus tem falado de mim, o que Deus tem visto em mim, não o que as pessoas têm dito de você.
Ah, o Marcos, o missionário Marcos não presta. Ou até mesmo ouvir, ah, o Marcos é uma benção. Mas será que realmente eu sou uma benção? Né? A gente sempre costuma, né, a pegar a palavra de maldição quando é lançada para nós. Né? E só aceitamos as partes boas. Ficamos até felizes e contentes. Só que Jesus, ele nos dá um grande ensinamento, né? Pra gente não ficar contente. Porque quando as pessoas começam a bater na minha e nas tuas costas ali, ô amado, primeiro você adquire ciúme de outras pessoas. Eu não gosto quando o pastor começa a falar de mim atrás do púlpito. As coisas que eu tenho feito. E se eu tenho feito para agradar a Deus, não é o meu pastor. Não é as pessoas que estão me conhecendo, ou as pessoas que me conhecem. Amado, eu faço é para Deus. Porque eu levei tanta paulada na vida que, por mais que você fazia as coisas para ser notado, eu só recebia ofensa. Mas aí, quando eu passei a aprender que nós temos que chamar a atenção dos outros, eu não ligo hoje em dia, né, o que as pessoas falam de mim. Eu tenho ficado mais triste quando o pastor começa a me elogiar na minha presença na frente dos outros. Porque quando você faz isso, você faz com que outras pessoas passem a sentir ciúme de você. Ou até mesmo as outras pessoas passam a te notar. Eu não quero, amado, ser notado por homens. Eu quero ser notado hoje em dia é por Deus, querido. O que me adianta, que recurso vai me dar se as pessoas continuarem me aplaudindo? Pelo contrário, eu vejo muitas pessoas se esquecendo do mundo espiritual ali. Se esquecendo. E o mais interessante é o mundo espiritual, porque isso aqui é passageiro. Aquilo que é teu, meu querido, o ser humano nenhum pode tomar. Até mesmo demônios. Mas por um vacilo eu posso perder. Sabe por quê? Por falar demais. Por tomar certas atitudes que não era para mim tomar. Por não obedecer a Deus. Vamos falar do profeta novo e o velho. Deus tinha dado uma ordem para o profeta novo fazer. Chegou o profeta velho, sabendo como que Deus tinha usado aquele profeta, ele foi até o profeta novo ali. E ele mentiu dizendo que por ele ser profeta, Deus tinha, por acaso, Deus volta atrás assim, fácil? Deus é menino, Deus é criança? Profeta novo ali, né, passou a acreditar no profeta velho, sim, né? Só que o profeta novo não fez com mal intenção, ele fez por temor a Deus. Só que ele esqueceu-se do que Deus tinha falado. Não, aliás, não é que ele se esqueceu, ele não passou a não dar a atenção pelo que o Senhor falou ali, que Deus tinha dado uma ordem: não converse com ninguém, não bebe nem come, não pare. Já começa por aí, vá e volta correndo. Mas Satanás é astuto, ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Que tipo de conselho você tem recebido e aceito? E que tipo de conselho você tem dado às pessoas? Hein? Porque naquele dia você vai ter que prestar conta das tuas ovelhas, da tua esposa, dos teus filhos, do teu marido, dos teus amigos. É fácil a gente chegar aqui na igreja, como eu estou agora, e fazer essa live ou até mesmo ministrar para alguém. E a minha intimidade com o Senhor, como é que fica? Como que tá as minhas vestes? Naamã aqui, por obedecer, né, a ordem ali do profeta, mergulhar 7 vezes,
e ele tem amigos verdadeiros ali para ajudar a executar com perfeição, com zelo ali, ele recebeu a cura. Ele recebeu a cura. O que eu e você tem feito? Né? O Senhor tem me abençoado de diversas maneiras. Eu costumo também dizer, bênção não salva ninguém, querido. Naquele grande dia, meu querido, muitos vão ficar. Essa é uma grande surpresa. Então é tempo de eu e você nos consertar o nosso altar. É tempo de eu e você cuidar mais das nossas vestes e parar de dar ouvido às pessoas e passar a buscar reconhecimento dos céus ali. As pessoas têm falado bem de mim, as pessoas têm falado mal de mim. Não importa o que as pessoas têm falado, se é bênçãos ou se é maldições. O importante, meu querido, minha querida, é o que Deus tem falado de nós. O que conta é isso. O que conta é isso, porque está cheio de pessoas bajulando-nos, batendo nas nossas costas e não mostrando o nosso defeito ali. E o mais interessante, eu tenho que admitir, mas as pessoas elas querem ouvir só palavras agradáveis, só palavras de vitórias e conquistas. O certo se tornou errado, o errado se tornou certo. Então é tempo, irmãos, a gente consertar o nosso altar. Porque eu garanto que você quer ser salvo, eu quero ser salvo. E é mediante a consertos, né? A consertar o altar, que nós poderemos ser salvos. A Bíblia nos garante isso, né? Eu falo poderá. Porque eu posso não ser, você pode não ser. Mas nós, né? A Bíblia fala que nós temos que viver por fé e não por vista. Então eu ainda prefiro crer, eu ainda prefiro acreditar. Porque Deus é Deus das nossas vidas. Deus é Deus da tua vida. E aquilo que você tem clamado ao Senhor, aquilo que você tem buscado da parte do Senhor, eu só tenho um conselho. Se eu e você passar a obedecer a Deus, tudo que você tem colocado em cima do altar, né? Tudo que você tem colocado nas mãos deste homem aqui, se tu obedecer, serão as bênçãos que correrá atrás de você. Que essas palavras possam, né, estar gravadas, possa ter falado a cada coração, que o Espírito Santo venha falar mais. Amém? Fique na paz do Senhor, que este ano de 2025 venha ser transbordante da minha e da tua vida. Que a paz do Senhor venha reinar. E aonde esse vídeo chegar, você possa receber a cura, possa receber o milagre. Toda depressão, toda angústia venha caindo por terra. E o nome do Senhor venha ser glorificado. O homem pode ter te dado o diagnóstico errado, de que não há cura, de que vão te matar, de que vai morrer. Mas a palavra do nosso Senhor, deste homem, ela tem poder. O Senhor está mudando quadros, cativeiros, situações. Hoje você pode estar chorando, a alma pode estar gritando e doendo, mas o Senhor está dizendo: estou descendo com cura, com livramento, com libertação da tua casa, do teu lar, da tua vida. Amém? Agradeço, que o Senhor venha falar mais, em nome de Jesus.